Mateus capítulo 9 e o versículo de número 9, nós iremos ler a palavra do Senhor nesta noite. Está escrito: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados amigos e irmãos que estão neste momento nos ouvindo, nos assistindo, onde quer que você esteja, esta palavra é para você. Eu quero falar sobre um assunto que é muito evidente nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Você pode observar em todos os ensinamentos do Senhor Jesus que ele sempre mencionou a renúncia. Jesus, ele sempre falava para os seus discípulos e para a multidão que estava o ouvindo sobre o termo renúncia. Jesus sempre dizia para aquele povo: vocês precisam renunciar. Aquele que não toma a sua cruz e segue-me, esse não é digno de mim. Então, quando Jesus estava passando ali, como diz o texto sagrado, ele viu um homem. Este homem você vai encontrar em algumas versões de traduções da Bíblia Sagrada o nome de Levi, mas também você vai encontrar o nome de Mateus. É a mesma pessoa. E este homem, Mateus, ele trabalhava na coletoria de impostos. Ele trabalhava colhendo os impostos a serviço de Roma. Ele estava sentado na alfândega. Diz-nos a tradição que existiam 110 coletores de impostos à mão direita e 110 à mão esquerda. Jesus, passando por aquela cidade, ele viu um homem e olhou para aquele homem e disse: segue-me. Jesus não falou uma outra palavra. Mateus, ele não questionou. Mateus, ele não duvidou. Ele não ficou se perguntando: mas será o que eu irei ganhar se eu seguir esse homem? Será o que irá acontecer comigo se eu seguir esse homem? O que as pessoas vão pensar de mim se eu abandonar tudo e seguir a esse Jesus? Mateus não pensou assim. Mateus, ele apenas ouviu e levantou-se e começou a seguir a Jesus. Da mesma maneira somos nós, da mesma maneira é você, sou eu. Nós estamos ouvindo Jesus nos chamar, nós estamos ouvindo Jesus dizer que quer transformar a sua vida, mas que é para você segui-lo, que é para você renunciar ao pecado, que é para você renunciar os erros, a sua vontade. E eu quero aqui já começar a dizer uma coisa que eu sempre costumo dizer: você quer vencer o diabo, você quer vencer o inferno, então você precisa vencer a você mesmo. Se você vencer a você mesmo, você vence o diabo, vence o inferno e vai herdar com certeza a sua vida eterna ao lado do Senhor. Quem pode levantar a mão e dizer um glória a Deus? Então, renúncia é a identidade do Evangelho. Jesus, quando chama os seus discípulos, todos eles tinham seus afazeres. Então você observa para a vida desses discípulos, quando o Senhor chegou e chamou eles, eles trabalhavam, eram pescadores, tinham seus afazeres, eles tinham que dar mantimento para suas famílias, mas quando o Messias apareceu, eles largaram tudo e começaram a seguir o Filho de Deus. O que acontece na vida de muitas pessoas é que só querem a bênção, só querem a vitória, só querem o milagre, mas não querem renunciar suas vontades, não querem renunciar nada para alcançar o reino de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, que é necessário nós renunciarmos para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Nós precisamos renunciar o pecado, renunciar a mentira, renunciar o ódio, renunciar a falta de perdão. Para termos o direito de vida eterna, precisamos renunciar. Veja só a palavra de Deus dizendo que Jesus, passando naquele lugar, disse: segue-me. E Mateus, de imediato, se prontificou em seguir a Jesus. Ele não pensou duas vezes, ele não questionou, não reclamou,
Poxa, mas esse camarada nem me conhece, já está mandando eu largar tudo e passar a seguir a ele? Como que pode? Eu vou perder o meu emprego, porque ele tinha um emprego muito bom. Ser coletor naquela época ganhava um bom dinheiro. Era como se ele trabalhasse em uma receita federal, em uma fiscalização, trabalhando para o governo, em uma fiscalização federal. Então, Mateus, ele ganhava muito bem, ele tinha um salário muito bom, mas ele não pensou duas vezes, ele não se questionou, ele não murmurou: será se eu vou ou se eu não vou? Eu sigo ou não sigo? E existem muitas pessoas nos dias atuais assim, muitas pessoas que estão se questionando: será se eu sirvo a Deus? Ah, mas se eu servir a Deus eu vou ter que abandonar isso. Ah, se eu servir a Deus eu vou ter que deixar isso. Ah, se eu servir a Deus eu vou ter que fazer. Não se questione, esteja apto para ouvir o chamado de Jesus Cristo, esteja apto para você renunciar às suas vontades, esteja apto para você renunciar o seu eu, porque quando assim você fizer, você herdará a vida eterna ao lado do Senhor. A renúncia, ela é a identidade do Evangelho. Para vocês me seguirem, vocês precisam abandonar suas vontades. Muitos dos discípulos que estavam no meio da multidão voltaram para trás, deixaram de seguir Jesus, por conta que Jesus, ele falou uma palavra dura, uma palavra de renúncia. Aí o Senhor olhou para os discípulos mais próximos e disse o seguinte: se vocês quiserem ir com eles, fiquem à vontade. Mas sempre vai haver alguém que vai aceitar o chamado, que vai aceitar a renúncia e vai ter um compromisso com Deus. Pedro disse o seguinte: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Diga glória a Deus por isso. Os discípulos ficaram ouvindo aquela palavra, foi uma palavra bem rígida, uma palavra dura, porém, eles entenderam que para servir a Jesus, que para seguir o Senhor, é necessário ter a renúncia, é necessário nós termos um compromisso com Deus, é necessário nós colocarmos em prática o que está escrito neste Evangelho. Renúncia à identidade do Evangelho. Olha, meu irmão, minha irmã, não adianta você querer seguir a Jesus somente por aquilo que Ele pode lhe oferecer. Não adianta você querer seguir a Jesus só por você querer desfrutar dos milagres. Você precisa seguir a Jesus, mas você precisa ter compromisso, ter renúncia, ter realmente o desejo de salvação, de vida eterna ao lado de Deus. Aí você vai encontrar o caminho certo, o caminho que te levará ao reino dos céus. Quem pode levantar a mão e dizer um glória a Deus bem alto para Jesus? Tem pessoas assim, que não querem renunciar nada, mas querem o melhor de Deus. Sim ou não? Existem pessoas que querem o melhor vindo da mão de Deus, mas não querem largar os seus desejos pecaminosos, que não querem renunciar, que não querem deixar de praticar as coisas erradas, querem estar fazendo o que é errado, mas querem receber o bem e o favor de Deus. E não é assim. Nós entendemos pela palavra do Senhor que a cada dia que se passa, nós temos que renunciar a nós mesmos. Amém? Veja o que está escrito: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Veja que coisa interessante, veja que palavra extraordinária. Jesus está mais uma vez dando uma lição para nós, meus amados, que nós precisamos tomar a nossa cruz. O que é isso, pastor? É uma renúncia, é eu tomar em meus ombros a responsabilidade de seguir a Jesus,
Como que eu sigo a Jesus? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu deixo os meus prazeres pecaminosos de uma vez por todas, quando eu passo a viver uma nova vida na presença de Deus, quando eu obedeço a voz do Senhor, aí sim eu vou começar a ver e a sentir o efeito da renúncia. A renúncia é isso, quando eu sei que eu tenho que parar de fazer alguma coisa, porque se eu continuar, vai me prejudicar, vai danificar alguma coisa em mim, aí sim eu estou fazendo uma renúncia. Quer ver um exemplo? Se você sabe que você não pode comer alimentos muito gordurosos, você vai ter que renunciar, sim ou não? Quando você sabe que você está sofrendo de uma pressão arterial muito elevada, você vai ter que se afastar de alimentos que são muito chegados no sal. Então você vai ter que renunciar, mesmo você não querendo, mesmo você não gostando, mas assim você terá que fazer, porque senão as consequências virão, e consequências terríveis. Assim também é na vida espiritual, meu amigo, minha amiga. Você tem que renunciar ao seu pecado. Você tem que renunciar. Por quê, pastor? Porque a própria palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo de número 6, e o versículo de número 23, diz-nos assim: porque o salário do pecado é a morte. Renuncie o pecado. Renuncie à sua vontade. Se a sua vontade diz assim: eu não vou obedecer, eu não vou servir a Deus, eu não vou seguir a Jesus, então você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar, e lutar com todas as suas forças, arrancar forças de até onde não tem. Você tem que lutar contra isso. Se a sua vontade diz assim: você tem que dormir mais um pouco, descansa, então você tem que dizer: eu vou ter que levantar e orar um pouco mais. Se a sua vontade está dizendo assim: se joga no mundo do carnaval, na prostituição, na idolatria, vai fundo, aproveita, então você tem que renunciar. Eu não vou fazer isso, eu vou seguir a Jesus e vou obedecer Ele fielmente. Lucas capítulo 9, versículo 62, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia. Você, meu amigo, minha amiga, que já lançou mão na obra de Deus, você que já pegou firme, você que era da fé, você que era uma pessoa de Deus, e agora você, por conta dos muitos afazeres da vida, por conta do pecado, por conta das amizades, você se afastou de Deus. Você deixou de seguir firme na caminhada. Eu quero dizer para você: hoje é o seu dia de você renunciar a esse pecado e voltar ao caminho da verdade, a voltar ao aprisco do Senhor, porque Deus, Ele quer perdoar os seus pecados, te salvar e escrever o seu nome no livro da vida. Você que já estava vivendo uma vida até avançada, uma vida próspera, uma vida abençoada, mas por conta dos maus caminhos, dos maus pensamentos e das más conversações, das amizades indevidas, você acabou caindo no mundo do pecado. Porque você não renunciou, porque você não perseverou. Mas eu quero dizer para você que você, dando crédito a esta palavra, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu desafio isso. Se você obedecer o que eu prego aqui neste altar e a sua vida não mudar, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Mas se você obedecer à risca, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza de que Deus, Ele está falando aqui nesta noite. Esse Deus é tremendo. Para Ele operar, para Ele agir, Ele não precisa de circunstâncias e situações humanas, não. Deus, Ele não muda por conta da situação, não. É a situação que tem que mudar por conta do agir do nosso Deus. Aleluia. Não fique você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, se vitimizando, dizendo: ah não, eu caí no pecado, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Tem sim, é só você renunciar. E quem renuncia, alcança a vida eterna. Quem renuncia, alcança o poder de Deus. Quem renuncia, alcança a glória do Deus vivo. Aleluia.
Se nós renunciarmos, nós vamos ter a nossa vida eterna. Se nós renunciarmos, nós vamos estar perseverando. E você sabe a qualidade e a recompensa que é você ser perseverante. Ser perseverante é você estar renunciando todos os dias. São todos os dias. Porque todos os dias o diabo vem até você para fazer você pecar contra Deus. Porque o papel dele é esse, é tentar você e a mim, para que nós venhamos cair no pecado e nos afastar de Deus. Mas quando eu estou firme, quando eu nasci de Deus, quando eu recebo a palavra que sai do altar e obedeço, eu renuncio e Deus me dá vitória diante das tentações. Amém ou não amém? Todos os dias eu tenho que vencer os desejos pecaminosos. Todos os dias eu tenho que estar na presença do Senhor. Todos os dias eu preciso renunciar. Eu tenho que renunciar. E eu vou renunciar. E Deus vai me dar vitória. Eu vou vencer a força do pecado. Eu vou vencer. Porque quando eu decido isso em Deus, Deus me dá vitória. Quem pode dizer glória a Deus? Você também que me assiste, onde quer que você esteja, em qualquer país, em qualquer cidade, estado, Deus ele vai tocar na sua vida neste momento. Você que quer voltar ao aprisco do Senhor, você que quer se reconciliar com Deus, você que quer pegar firme novamente na fé, você que quer aceitar a Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador, onde você estiver, dobre seus joelhos. Se você não puder dobrar os seus joelhos, coloque a mão em seu coração, feche os seus olhos e ore comigo, e você receberá o perdão para os seus pecados, será tocado pelo poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Ó Pai das luzes, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor meu Deus, Deus da eternidade, nós te damos graças, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor se manifesta como o Senhor quer. Nós te agradecemos, meu Senhor, porque esta palavra de vida, de esperança, esta palavra de transformação chegou, meu Deus, a um coração necessitado. Senhor, onde houver uma pessoa que está agora de joelhos dobrados ou com a mão em seu coração, o coração voltado unicamente para Ti, pedindo perdão para os seus pecados, que neste momento o Senhor venha perdoar os pecados deste filho Teu, desta filha Tua. Senhor, lança esses pecados no mar do esquecimento, escreve o nome desta pessoa no livro da vida, e que o Seu Espírito Santo entre no coração, faça morada, que o Senhor venha conceder-lhe a salvação, e assim, meu Senhor, esta pessoa possa renunciar à sua própria vontade, renunciar ao pecado, vencer as tentações e te servir e seguir-te, ó Pai, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ah, meu Deus, perdoa, Senhor, e traz a tua salvação neste momento. Visita esta pessoa, meu Pai, que ora comigo agora. Eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, meu Deus, e manifeste o seu poder e a sua graça. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos e cremos no teu agir. E eu estendo a minha mão agora, Senhor, pela fé, sobre a vida de cada um dos que oram agora. Abençoa-os muitíssimo, em o nome de Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus.